A questão do divórcio e do recasamento para cristãos. É pecado? É lícito que um cristão se divorcie e volte a se casar? Será considerado pecado um cristão se casar com uma pessoa divorciada? Para muitos crentes, essas perguntas atingem as áreas mais profundas de suas almas, provocando noites de reflexão e busca de respostas em Deus. Indivíduos que enfrentam relacionamentos desafiadores frequentemente se perguntam: devo me divorciar e, se o fizer, posso me casar novamente? Qual é a vontade de Deus sobre o divórcio? Desde o princípio, o casamento é descrito como uma aliança divina, um espelho do amor inabalável de Deus por seu povo. Em Gênesis 2:24 está escrito: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O casamento não se trata apenas de um contrato legal ou de um compromisso social, mas de uma união espiritual estabelecida e selada pelo próprio Deus. Contudo, vivemos em um mundo marcado pelo pecado que afeta todos os aspectos de nossas vidas, inclusive o casamento. Muitos já experimentaram a dor de uma união rompida. Votos feitos diante de Deus, familiares e amigos, podem ser quebrados por traição, abandono ou até mesmo abuso. Diante dessa realidade, é natural surgir a pergunta: o que Deus tem a dizer sobre o divórcio? Jesus aborda essa questão em Mateus 19:6-9, onde afirma: assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Quando os fariseus tentaram testá-lo, questionando: por que então Moisés ordenou que o homem desse à sua mulher uma carta de divórcio e a mandasse embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas esposas por causa da dureza de seus corações. Mas não foi assim desde o princípio. Aqui vemos a tensão entre o plano original de Deus e a realidade humana. Embora o divórcio seja permitido em certas situações, Jesus nos relembra o desígnio divino, que valoriza a santidade e a permanência do casamento. No entanto, ele menciona uma exceção. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Essas palavras são desafiadoras e provocam incômodo, mas também revelam a seriedade com que Deus encara a união conjugal. Ainda assim, antes de tirar conclusões precipitadas, é importante considerar o coração de Deus. Ele é um Deus de graça, misericórdia e perdão. O mesmo Deus que declara odiar o divórcio em Malaquias 2:16 também sente tristeza pelo sofrimento de seus filhos. Essa declaração não é proferida com frieza, mas com o pesar de um pai que vê seus filhos em sofrimento. Então, um cristão deve se divorciar? A resposta não é simples. As Escrituras permitem o divórcio em casos de imoralidade sexual, conforme dito por Jesus, e o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7:15, apresenta outra circunstância. Se o cônjuge descrente decidir se separar, o crente não está preso a essa união. No entanto, até mesmo nessas situações, o divórcio não deve ser a primeira opção. O coração de Deus sempre aponta para a reconciliação, a cura e a restauração do que foi quebrado. A questão do recasamento é igualmente complexa e polêmica, com teólogos e igrejas adotando diferentes interpretações. Alguns acreditam que o recasamento é permitido após um divórcio biblicamente justificado, enquanto outros afirmam que constitui adultério, a menos que o ex-cônjuge tenha falecido. Romanos 7:2 e 3 afirma: por exemplo, pela lei, uma mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela está liberada da lei que a liga a ele. Portanto,
se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre dessa lei e não comete adultério se casar com outro homem. Esses versículos reforçam a visão de que o casamento é um compromisso eterno, mas também nos lembram de que Deus é um Deus de graça e compreensão. Em 1 Coríntios 7, 27 e 28, Paulo afirma: você está comprometido com uma esposa? Não procure a separação. Você está livre de uma esposa? Não procure uma. Mas se você se casar, não comete pecado. E se uma virgem se casar, ela não peca. Contudo, aqueles que se casarem enfrentarão dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Paulo reconhece a complexidade da vida e a realidade de que nem todas as decisões serão perfeitas, mas ainda assim, ele não condena aqueles que optam por se casar novamente. Portanto, onde isso nos deixa? As Escrituras nos desafiam e nos convencem, mas também nos direcionam ao coração de Deus, um coração cheio de amor, perdão e redenção. Se você está considerando o divórcio, busque a face de Deus em oração, busque reconciliação. E se o recasamento for uma possibilidade, faça-o com um coração submisso à vontade de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti com humildade, pedindo que derrames a Tua graça sobre todos os casais. Sabemos que o casamento é um presente divino, uma aliança sagrada que reflete o Teu amor fiel e inabalável por nós. Pedimos que, em meio aos desafios da vida, o Senhor renove os laços de amor, compromisso e respeito entre os cônjuges. Pai, reconhecemos que vivemos em um mundo marcado pelo pecado e pela dureza do coração, que muitas vezes resulta em separações dolorosas e feridas profundas. Rogamos pela Tua intervenção na vida daqueles que enfrentam crises em seus relacionamentos. Que o Teu Espírito Santo traga reconciliação, restauração e cura onde houver mágoas, traições ou frustrações. Para aqueles que estão pensando em desistir, Senhor, dá-lhes sabedoria, paciência e discernimento para entenderem a Tua vontade. Fortalece-os para que lutem pelo casamento com fé e perseverança, sempre guiados pelo Teu amor. Para aqueles que já enfrentaram o divórcio ou estão considerando um novo casamento, pedimos Tua direção. Que Tu possas ser o centro de suas decisões, trazendo paz aos seus corações e clareza àquilo que é correto aos Teus olhos. Ensina-nos, Senhor, a lidar com a graça, o perdão e a misericórdia que Tu tão abundantemente ofereces. Pai, protege as famílias e os casais contra os ataques do inimigo, que busca destruir o que o Senhor uniu. Dá-nos força para vencer as tentações, humildade para reconhecer nossos erros e coragem para buscar ajuda quando necessário. Abençoa cada lar com Tua paz e amor, para que seja um reflexo vivo do Teu reino aqui na terra. Que os casamentos glorifiquem o Teu nome e sirvam como testemunho da Tua bondade e fidelidade. No nome precioso de Jesus, Teu Filho amado, nós oramos. Amém.